O Radagon falou que, professor, o cristianismo demoniza tanto o sexo porque nas religiões rivais a liberdade sexual era algo bem visto? Não. Se a gente estiver pensando no contexto mediterrâneo, nas religiões greco-romanas, apesar da gente ter, de fato, muitas festas em que a sexualidade era muito importante, né? Os bacanais, por exemplo, que é a festa de Baco, as festas orgiásticas, né? Apesar de ter essa questão da sexualidade muito forte, principalmente relacionada a Dioniso e Baco, alguns outros deuses também, mas a questão da castidade, ela é muito importante também para muitos nos cultos tradicionais gregos e romanos e várias outras religiões, né? Se a gente for pensar em monges budistas, por exemplo, né? Já não os gimnosofistas, os sábios indianos, enfim, a questão da sexualidade ela parece ser bem tabu. Claro que ela vai ser elaborada de forma diferente, mas sempre há um tabu, alguns tabus associados à sexualidade em qualquer tipo de cultura. É, E em relação à Grécia, por exemplo, eu fiz um vídeo há não muito tempo sobre as religiões tradicionais gregas, sobre a religião grega para além da mitologia, né, que eu falo sobre principalmente o templo, como é que funcionava um templo na Grécia Antiga. E nesse vídeo eu coloquei lá umas passagens de uns textos antigos que a gente tem sobre como se comportar num templo ou como entrar no templo, né, quais cuidados tomar para entrar num templo. E uma das coisas que se deve evitar para entrar no templo é ter relações sexuais antes. Então, se você tiver tido relações sexuais com a sua companheira, né, ou com o seu companheiro, você deve esperar um tempo para entrar num território sagrado. O têmenos, né, a delimitação entre o espaço sagrado e o espaço comum. E caso você tenha tido relações sexuais com uma pessoa fora do seu casamento, por assim dizer, né, enfim, uma relação sexual considerada imoral, você deve ficar mais tempo ainda, meio que de molho, né, para se purificar antes de entrar no espaço sagrado. Então, isso em vários e vários e vários templos antigos, gregos. Então, essa ideia de que na Grécia e Roma a sexualidade era assim totalmente liberada e não havia tabus sexuais, e aí o cristianismo chega para reprimir essa liberdade, não é bem assim, não. É muito comum, os tabus sexuais já estavam muito presentes na Grécia e em Roma também, né? Às vezes aparece muito essa ideia, né, de Grécia e Roma como uma espécie de paraíso sexual, assim. Mas não é de forma alguma. Você pega os textos dos filósofos, principalmente, alguns até estoicos. Os estoicos, então, para os estoicos, é a questão da sexualidade, como é uma questão de moderação, né? Se você puder fazer menos sexo, é melhor, assim. Então, não são figuras cristãs, né? Então, não foi o cristianismo que castrou os gregos e os romanos, não. Eles mesmos se davam uma castradinha, né? E aí, inclusive, eu pesquei um comentário aqui sobre Natal pagão, aí eu lembrei da Saturnália, que é uma festa, né, a festa de Saturno, que é uma subversão da ordem comum, né? Uma subversão do ordinário, daquilo que acontece sempre. Então, se, por exemplo, os mestres oprimem, né, os escravos durante a maior parte do tempo, na Saturnália os escravos têm liberdade. Então é uma subversão da ordem. E na Saturnália tem certos cultos relacionados à sexualidade, cultos orgiásticos e tal. Mas repare, o fato disso acontecer nessas festas de festas de inversão serem festas de grande sexualidade, sexualidade exaltada, são, na verdade, um testemunho contra a liberdade sexual no resto do ano, né? Porque se numa ocasião especial você tem essa liberdade para dar vazão às pulsões sexuais, é porque no resto do ano, a maior parte do tempo, essas pulsões sexuais estão sendo reprimidas. E aí você tem essa festa que é uma válvula de escape, é justamente porque a pressão estava forte, né? Aí você precisa dessa válvula. Se tivesse todo mundo livre para transar o tempo inteiro como quisesse, não faria o menor sentido esse tipo de celebração, né? Mas então o próximo, né? O Fábio falou que as religiões são baseadas em algo ruim, tipo, acredite agora, entre para a minha igreja e acredite em Deus, ou você vai para o inferno. Seria isso? Tem um componente, né? Várias tradições têm essa questão da penalização por você não se adequar à tradição. Então, isso em qualquer religião há essa questão da pena, né? Se a gente for pensar, por exemplo, nos cultos tradicionais gregos, a azebeia, que é a falta de respeito com os deuses, podia ter pena de morte, né? Você poderia ser exilado ou executado por falta de piedade, né?
por não participar dos cultos ou demonstrar falta de respeito publicamente diante de um templo, violar a sacralidade do espaço sagrado. Então, geralmente, as pessoas que eram vistas como perturbando a ordem divina, a ordem cósmica prevista por essas tradições, elas eram ou executadas ou exiladas, né, removidas da comunidade, para não atrair a ira dos deuses, se você quiser pensar numa perspectiva teológica, religiosa, ou para não causar agitação social, se você quiser pensar numa lógica mais política, né, sociológica. Então isso é comum a várias tradições. Agora isso não resume de forma alguma o fenômeno das religiões, né? As religiões têm muitos elementos que vão para além disso, né, de estímulo à caridade, ao altruísmo, por exemplo, que a gente encontra muito forte no cristianismo e nas tradições também gregas e de várias outras, e que não estão relacionadas necessariamente a um medo do inferno, né? Não é fazer o bem para não ir para o inferno, mas fazer o bem porque é o certo, né? Fazer o bem porque as grandes figuras exemplares, o próprio Deus, ou os deuses, ou os heróis, fizeram o bem, né? Entregaram a sua vida por algo maior, no caso de uma guerra, né? Que colocaram valores coletivos acima dos valores individuais. Então tem muitos outros elementos, né, que vão para além dessa questão do medo da punição, mas certamente a questão do medo da punição participa da dinâmica religiosa, né? Mas não a resume. O Senhor Ninguém, olha aí, ninguém é muita gente, hein? Existe alguma descrição do inferno no Antigo Testamento, como ele é descrito atualmente? Não, como ele é descrito atualmente, não, mas você tem um imaginário sobre o pós-vida que vai é, participar do desenvolvimento da ideia de inferno mais conhecida, né? Então, a ideia do espectro, né, de uma forma de existência continuada após a morte biológica, mas que é um espaço meio sombrio, né, o tal do Sheol, isso, que é no vídeo que eu fiz sobre o inferno na Mesopotâmia, eu falei um pouco sobre isso, né? Esse imaginário do pós-vida dessas tradições. Isso vai participar, né? Mas a ideia de pessoas torturadas, por exemplo, no inferno é completamente ausente do Antigo Testamento. A ideia de demônios presentes no inferno é totalmente ausente do Antigo Testamento. Isso começa a aparecer na literatura apocalíptica, de Enoque, por exemplo. A ideia de seres, né, que são aprisionados no inferno, que faz parte da tradição da queda dos anjos, segundo os textos apócrifos, né? De que os. Aí varia, mas ou os anjos caídos, ou os filhos dos anjos caídos, né, os Nefilim, foram mortos pelo dilúvio, mas o espírito deles permaneceu. E os anjos caídos, né, que eram parte do conselho celeste, foram lançados no Tártaro. Aí no Novo Testamento isso aparece. No Novo Testamento a gente tem o uso, inclusive, da palavra grega lançado no Tártaro, o verbo tartarado, né, como se fosse isso, né? Esses seres foram tartarados, né, foram lançados no Tártaro, que remete simultaneamente à tradição grega dos titãs, é uma geração de deuses antigos derrotados pelos deuses olímpicos, que são lançados no Tártaro, né, aprisionados debaixo da terra e condenados a uma série de suplícios. E isso tem na tradição também do judaísmo já helenizado, né, que a gente encontra nos manuscritos do Mar Morto, que são figuras atormentadas no pós-vida. E os Nefilim, né, os Nefilim que foram ou os Nefilim ou os filhos de Deus, né, os Bene Ha Elohim ou Bene Elohim, que foram lançados também no subterrâneo. Enfim, em breve vai sair um vídeo que toque alguma dessas questões. E aí, não tem nada a ver com tarados, por favor, né? Tem a ver com Tártaro, que é uma região do pós-vida grego, né? Que é onde os titãs e algumas figuras também como Sísifo, alguns reis mais que aprontaram demais, estão lá, né? Passando por uma série de castigos. Porque o Hades em si, que é a macro-região do pós-vida mais lembrada, né, do mundo grego, ela é neutra, né? Todo mundo vai para o Hades, basicamente. Aí você tem as figuras excepcionalmente positivas não vão, ou vão em outras versões também. Aquiles está no Hades, segundo a Odisseia, né? Mas em outras versões eles estão nos Campos Elíseos, que é uma espécie de Valhalla, né? Se a gente quiser fazer o paralelo com os nórdicos, que é a terra dos. É o pós-vida dos virtuosos, dos guerreiros, etc. E tem o Tártaro. O Tártaro ele é totalmente negativo mesmo, não é neutro, né? É um espaço de condenação.